Em Transformações de Políticas e Afetos no Brasil, contextualizando radicalmente em junho de 2013, eu faço um movimento de análise do que foi aquele acontecimento, né, as jornadas de junho, a partir de dois conceitos que para mim são centrais, o conceito de afetos e o conceito de políticas. É importante falar desses dois conceitos porque eu nem penso afeto do modo mais senso comum, né, do ponto de vista das emoções, se a gente tem afeto ou não, ou ainda dos afetos positivos, mas sim afeto enquanto engajamento. E política também eu faço uma disputa sobre uma concepção mais hegemônica do que é política racional, a política institucional. Eu entendo política a partir de uma relação complexa entre Estado, corpos e vida cotidiana. E aí esses dois conceitos, eles são cruzados para que eu possa entender ali, então, quais foram as transformações que rolaram no Brasil, né, a partir de junho de 2013. O conceito de afeto para mim é central e eu parto de um conjunto de autores. Então, tem lá Spinoza, tem Deleuze, mas o autor que para mim vai ser fundamental no modo com que eu construo a minha argumentação é Lawrence Grossberg, que é um autor dos estudos culturais dos Estados Unidos. Ele parte de uma compreensão de que afeto tem a ver, como eu disse, não em relação a um sentimento, a um desejo, a afeto positivo, mas sim a mapas de importância. E aí, quando ele fala de mapas de importância, é que há um conjunto de atribuições que a gente estabelece para entender o que é afeto. E aí é quando eu chego no entendimento de que afeto deve ser pensado enquanto engajamento no diálogo com Tânia Gomes e com Alton Antunes, enquanto engajamento identitário. Então, afeto é aquilo que nos coloca em engajamento. E aí, não é o indivíduo, né? Um sujeito coletivo, um corpo coletivo que é colocado em relação nas disputas a partir de engajamentos que são estabelecidos. Então, afeto, enquanto engajamento identitário, é o modo que eu organizo o pensamento sobre afeto no livro e nas análises que eu vou fazer sobre junho de 2013. Eu parto de uma compreensão de que junho de 2013 foi um acontecimento, ou seja, houve ali transformações a partir das jornadas. A partir disso, tem dois blocos que para mim são blocos principais de transformação. Tem os sujeitos autonomistas, aqueles que questionavam o modo de organização da política institucional, de uma relação vertical, né, de cima para baixo, então tinha uma proposta de que fosse horizontal. O movimento Passe Livre em São Paulo caracteriza esse movimento, e um outro que é a irrupção dos sujeitos de minorias, né, que aí estão reivindicando a presença de outros corpos, LGBTs, pessoas negras, mulheres. Então, só aí eu já tenho um conjunto de afetos, um conjunto de engajamentos que estão sendo colocados na disputa pública. Além disso, há também aqueles sujeitos que se levantam contra esses outros movimentos. O Movimento Brasil Livre, por exemplo, né, que reivindica uma presença liberal, bem entre aspas, estava ali se contrapondo a exatamente essas transformações que estavam sendo colocadas pelos sujeitos políticos de minorias. Mas também havia um diálogo do Movimento Brasil Livre, por exemplo, com essa reivindicação de um outro modo de fazer política. Então o Movimento Brasil Livre, de algum modo, também dialoga com algo que surge, que emerge em junho de 2013. E aí já estou falando de vários afetos, né? O Movimento Brasil Livre também tem os seus afetos sendo colocados. Todo esse movimento de análise que eu faço, de afeto e política, parte de uma compreensão que para mim é central, que eu parto lá de Martin Barbeiro, que é um autor latino-americano dos estudos culturais latino-americanos, que ele argumenta de que a gente vive hoje num entorno tecnocomunicativo, ou seja, não faz mais sentido um raciocínio offline, online. A gente está imerso num fluxo, e aí ele fala de fluxos de imagem de pessoas, de imagens e informação, e eu reivindico a partir de uma compreensão da centralidade que o audiovisual tem nesse entorno de fluxos audiovisuais. Então, a partir dessa compreensão, eu faço uma análise de fluxos audiovisuais na relação entre afetos e políticas, na relação com o junho de 2013, entendo que há modos de configuração do que são os fluxos aí, né? Do que são os fluxos audiovisuais como experiência. Eu parto de uma compreensão de que fluxo audiovisual para mim é a experiência de um modo de estar no entorno tecnocomunicativo.
Então aí eu vou ter uma série de fluxos audiovisuais que eu vou compreender na relação com esses corpos, afetos e políticas. Então tem os fluxos audiovisuais irruptivos, os fluxos diversionistas, uma série de fluxos que eu vou entendendo. E aí a própria compreensão de fluxo vai ser muito importante para mim, porque eu não vou olhar um produto audiovisual específico. Eu vou observar um conjunto de audiovisualidades que me permitem entender quais são as transformações e disputas que estão sendo colocadas em torno de junho de 2013. Então, a Mídia Ninja é um coletivo, né, que eu observo para entender isso, mas ela não é pensada por ela mesma. Ela é pensada numa relação de fluxo, na própria compreensão que ela está ali dialogando com ponto a ponto, comunicação em rede. Então, tem uma série de relações que se estabelecem, né, entre um modo de se expressar, um modo de dizer e um modo de sentir. E aí a relação com o afeto vai ser fundamental para essa compreensão do que são os fluxos. Uma das coisas que sempre me perguntavam como é que eu via Junho de 2013 a partir do olhar de hoje. E aí eu sempre dizia que não há como, né, retroceder para fazer uma reparação de certos sentidos e movimentos, né, que Junho de 2013 faz emergir. Mas, se tem algo que eu sempre me coloco contra, é uma compreensão de que Junho de 2013 é responsável pelo golpe contra Dilma Rousseff e é responsável pela ascensão de Bolsonaro. E eu acho que Junho de 2013 coloca na cena pública certas mudanças, né, eixos de mudança, eixos de transformação, como eu disse, tanto na relação de questionamento ao modo de organização vertical da política, mas também reivindicando a presença de corpos de minorias. E eu acho que, inclusive, quando a gente observa a presença de Érica Hilton, Marielle Franco, Sônia Guajajara, a gente está em diálogo profundo com o Junho de 2013. A presença destas mulheres se coloca a partir exatamente de uma reivindicação que está lá em Junho de 2013 sobre a presença de outros corpos políticos nas institucionalidades, numa relação entre corpos e vida cotidiana. Então, um movimento que se dá logo depois de 2013, que é a Ocupa Política, que é ali em torno de 2016, que coloca na cena pública a Áurea Carolina, Érica Hilton, Marielle Franco, Maria Marighella, que é uma política lá de Salvador. Então, tem um conjunto de mulheres sendo colocadas, tem um profundo diálogo com o Junho de 2013. Então, observar esse movimento, né, hoje também significa a gente olhar não apenas para uma ascensão da extrema-direita, mas também para aquilo que faz organizar a presença de minorias, a presença, inclusive, do que é que a esquerda deve olhar, né? A esquerda que não dá mais para ignorar uma série de reivindicações que são colocadas pelas minorias políticas.